processo de subjetivação da criança. Nessa fase da angústia, né, da posição esquizoparanoide, a angústia persecutória está muito presente, como eu já falei, né? Então, a angústia principal do ego nesse momento é de ser atacado, né? Existe uma relação de objeto parcial, como a prof já falou, né? Um seio, vocês já ouviram falar do seio bom e do seio mal de Melanie Klein, né? Isso acontece na posição esquizoparanoide. Então, há uma relação de objeto parcial, um seio idealizado, né? E o outro persecutório, né? Aquele que pode, então, atacar e que produz toda aquela angústia na fantasia da criança, né? Uma fantasia de angústia. Então, esse objeto bom e o objeto mal, eles são percebidos como dissociados e excludentes, separados, como se isso não tivesse presente numa mesma pessoa. Vocês entendem que a criança ainda não enxerga a mãe, ou quem está fazendo a função materna naquele momento para a criança, como um objeto total, né? Existem dois objetos, o bom e o mal, que se excluem, que são excludentes, tá? Então, o ego ele se protege da angústia persecutória com mecanismos de defesa intensos e onipotentes. Ou seja, usa a identificação, a dissociação, a identificação projetiva, a introjeção e a negação. Tudo isso acontece lá no início da vida do sujeitinho. Então, esses mecanismos de projeção, como a prof já falou antes, né, e de introjeção, vocês entendem que tudo isso tem a ver com a fantasia da criança. Ela vai projetar aquilo que ela está fantasiando e vai imaginar que vão voltar coisas para ela de acordo com de acordo com essas fantasias, tá? Então, os mecanismos de projeção e introjeção permitem a construção de um objeto bom interno e de um objeto mal interno. Ao introjetar os objetos externos bom e mal, respectivamente, tá? Então, desse modo, se estabelece uma dinâmica constante de projeção e introjeção. Vocês entendem que assim é que a criança vai construindo, né, todos esses processos de subjetivação. Ela vai se subjetivando, tá? Então, existe uma dinâmica constante de projeção e introjeção entre os objetos e as situações externas e as pulsões e as fantasias internas, né? Então, a criança vai se subjetivando assim. E nesse processo todo, né, existem momentos de integração dos objetos dissociados. Por outro, a introjeção do objeto bom vai fortalecer o ego, permitindo tolerar melhor a angústia sem projetar. Então, portanto, diminui progressivamente a angústia persecutória e isto, por sua vez, favorece os processos de integração. Assim, aos poucos, a criança vai passando dessa organização, dessa posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Entendam que, então, essa passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, ela vai acontecendo através de projeção e introjeção, né? É assim que essa criança vai se subjetivando, segundo a Melanie Klein. Então, o seio bom, né, ele externo e interno, ele chega a ser o protótipo de todos os objetos bons e gratificantes e protetores para a criança, né? O seio mal vai ser o protótipo de todos os objetos perseguidores, externos e internos. Tudo aquilo que causa mal-estar é considerado um objeto perseguidor. Vamos pensar na criança e no dia a dia dela, né? A amamentação, né? O frio que ela sente, ou o carinho, a alimentação e o bem-estar que a mãe dá. Então, vocês entendem que aí estão os objetos bons e maus?
né? Quando ela sente fome, é uma sensação ligada ao objeto mal. Lembrem que na posição esquizoparanoide está tudo dissociado, né? Quando a criança é saciada na sua fome, quando ela ganha carinho, quando ela está com frio e a mãe aquece, bota ela no colo, são os objetos bons, né? A criança associa isso ao objeto bom. Claro que é a mãe que faz tudo isso. Mas como eu falei antes no início, a criança não entende que é assim. Ela dissocia os objetos bons e maus, né? Mais tarde, quando depois da fase esquizoparanoide, lá na fase depressiva, aí sim a criança vai começar a perceber quem faz a função materna como esse objeto total, né? Com tudo, né? Totalizado, com as coisas boas e ruins. Esse é um dos objetivos da subjetivação da criança também, desse desenvolvimento, né? Quando ela passeia por essas posições esquizoparanoide e depressiva, ela está se desenvolvendo nesse sentido, né? Então, vocês vão perceber, vocês já leram Winnicott, né? Vão perceber que a Melanie Klein e o Winnicott, eles compartilham algumas ideias nesse sentido, né? Sobre o desenvolvimento precoce da criança. Mas eles se polarizam em um sentido oposto no que se refere ao papel da mãe. O Winnicott vai dizer que a mãe tem que ser suficientemente boa, ou seja, ela vai dar alimentação, ela vai dar carinho, ela vai aquecer a criança quando ela sente frio. Ela vai, essa mãe, para o Winnicott, se grudar na criança, né? De uma forma meio que simbiótica mesmo, né? Lá no início da vida. E depois, esse é o papel da mãe suficientemente boa. Ela vai dando autonomia para essa criança e permitindo que essa criança possa sozinha, né, realizar algumas coisas na vida dela, né? Só que para isso a mãe também tem que se afastar. Então o Winnicott vai dizer que a mãe suficientemente boa é aquela que se gruda na criança, mas que depois permite a autonomia da criança, né? Então parece que fica muita responsabilidade ligada à mãe quando a gente pensa na teoria de Winnicott, né? Já a Melanie Klein vai dizer o seguinte: mesmo que a mãe faça tudo, né, que se refere à função materna, ou seja, dar carinho, alimentação, bem-estar, né, amor, tudo, desejo, tudo que essa criança precisa, mesmo assim, pode ser que essa criança não reconheça na mãe a função materna. Não reconheça tudo isso que a mãe está fazendo em relação a ela por conta das fantasias infantis, né? Então, olha só de novo, né? Melanie Klein dá um peso muito maior à fantasia infantil, às fantasias infantis, né? Por isso, essa criança, né? Vocês percebem que desde muito bebezinha já acontece tudo isso com ela. Existe todo esse imaginário, toda essa fantasia. Isso é que marca a teoria kleiniana. Ok? Então, a gente tem que entender também que toda criança vai passar durante o seu desenvolvimento por essa psicose infantil, né? Melanie Klein chama assim, que é uma etapa normal, determinada pela presença desses mecanismos e angústias extremos das posições esquizoparanoide e depressiva, tá? E aí, pessoal, como fica a questão, o que é, pensando então a partir de agora no tratamento, né? Quais seriam os objetivos de um tratamento pensando em todas essas relações, né,
que Melanie Klein descreve entre a função materna e a criança lá no início da vida dela. Então, para Melanie Klein, um dos propósitos do tratamento será auxiliar com a interpretação o paciente para que ele possa integrar os seus aspectos dissociados. Então, a gente supõe, né, que essa dissociação que possa ter ocorrido lá no início da vida da criança, ela vai permanecer depois que o sujeito, enfim, for adolescente ou adulto, né? Essas dissociações, elas vão se repetir. E o objetivo principal de uma análise, tanto para a criança, mas também no adulto, seria integrar os aspectos dissociados, que permaneceram dissociados. E que, na verdade, o sujeito está repetindo essa dissociação no decorrer, vai repetir essa dissociação no decorrer da vida dele. E o tratamento vai poder, enfim, modificar isso, tá? Então, o paciente pode, por exemplo, dissociar como mal o vínculo com a sua esposa e situar o idealizado com o seu analista, né? Sentirá que ninguém pode entendê-lo tão bem quanto esse analista. Se se interpretar somente a transferência positiva e se não se levarem em consideração os aspectos dissociados postos no vínculo matrimonial, estar-se-á favorecendo o aumento dos conflitos internos e externos. Também se pode estabelecer uma dissociação entre o objeto bom posto no presente e o objeto mal no passado. Isso os pacientes também podem fazer, né? O paciente sentirá então que a culpa de todo o mal que se passa na vida dele é dos seus pais, que não o quiseram o suficiente, é um exemplo, né? Isso seria um objeto mal dissociado no passado, enquanto procura idealizar a relação com o analista. Dissociação, de novo, do objeto mal no passado, do objeto bom com o analista, né? Então, toda interpretação que não faça justiça a ambos os aspectos do objeto dissociado não poderá ajudar o paciente no caminho da sua interação. Então, Klein insiste na necessidade de interpretar sistematicamente tanto a transferência positiva como a negativa, explícita e latente do material da sessão, para que a gente possa entender aonde está a dissociação e auxiliar nesse processo. Vocês entendem que é como uma passagem da fase esquizoparanoide para a fase depressiva, para a fase de dissociação dos objetos entre o bom e o mal, para uma fase de totalização desses objetos. Isso tem muito sentido, não tem? Porque a análise, se a gente for pensar a partir da perspectiva de Melanie Klein, ela é isso. É o sujeito, olha se não é isso que a gente faz quando a gente vai lá para a nossa análise, né? E começa, porque minha mãe fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo, minha mãe. Aos poucos eu começo a entender os motivos que levaram a minha mãe a fazer isso. E essa pessoa que foi tão boa para mim e que ao mesmo tempo fez algumas coisas ruins, eu consigo colocar ela como um objeto total. Eu vejo as coisas boas e eu vejo as coisas ruins e eu entendo as coisas ruins. Eu aceito e eu perdoo. Não deixa de ser um perdão, isso que a gente faz na análise. Aprende a lidar melhor com tudo aquilo que tem a ver também com a interpretação da gente em relação àquilo que as pessoas fizeram, né? Então, é assim que a Melanie Klein enxerga uma terapia, uma análise, né? Uma possibilidade de integração desses objetos dissociados em relação aos nossos objetos de amor, né? Que é disso que a gente vai falar numa análise. Mesmo quando a gente vai falar do marido, do namorado, da esposa, dos filhos, a gente está reproduzindo com eles as relações que a gente viveu lá no início da nossa vida.
com a função materna. Viram como tem total sentido isso que a Melanie Klein está trazendo para nós?